Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa do batismo do Senhor, que está intimamente conectada com a solenidade da Epifania. Na verdade, ela como que encerra para nós, atualmente, o tempo da Epifania, porque é aquele aspecto da manifestação de Jesus Cristo que diretamente nos conecta à Páscoa, que é o centro de todo o ano litúrgico. Ora, o evangelho que nós acabamos de ler, de São Marcos, nos diz que João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desabarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Em outras palavras, o que São João Batista está dizendo é que ele veio realizar uma obra de preparação para uma realidade da qual ele não é o protagonista, ele precisa desaparecer. E diante do Verbo de Deus encarnado, diante da pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem no ventre de Maria, ele, como qualquer outro ser humano, não é digno de se abaixar para desamarrar as correntes das sandálias. Porque diz ele: eu vos batizo com água, ou seja, eu estou mergulhando vocês na água e molhando o vosso corpo. Eu estou levando-os por um caminho de penitência, de arrependimento, para que confessem os seus pecados. Mas depois de mim virá um outro, que mudará o coração de vocês por dentro, porque ele não vos mergulhará apenas na água, mas ele irá mergulhá-los no Espírito Santo. Ele irá mergulhá-los no Espírito Santo. Ou seja, o batismo de São João Batista era apenas uma figura. O batismo de Jesus no Novo Testamento é uma obra espiritual. Ele nos regenera, ele nos faz nascer de novo, ele nos transforma, ele compartilha conosco a mesma vida de Deus, ele faz com que nós sejamos participantes da natureza divina. Portanto, Jesus, no batismo, nos mergulha. Mas nós, o que fazemos ao longo da vida? Nós nos emergimos das águas do batismo e começamos a viver uma vida superficial com Deus. A nós, como aos apóstolos, no capítulo 5 de São Lucas, Jesus Cristo também diz: duc in altum, conduz a embarcação de vocês para o alto mar, ou seja, para as águas mais profundas. Nós precisamos sair da praia. E temos de começar a mergulhar efetivamente no Espírito Santo. Mergulhar na água do Espírito Santo. Mergulhar, portanto, na fé. Através da vida espiritual, através da oração. O texto diz: naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia, do norte, e foi batizado por João no Rio Jordão, no sul. A palavra Jordão significa o que corre para baixo. Por quê? Porque o Rio Jordão nasce
no norte de Israel. Nasce de águas provindas da Síria, de águas provindas do Monte Ebal, que é o monte mais alto que existe ali, e ele engrossa aos poucos, até que ele forma um bolsão, um grande lago, que é o Lago de Genezaré, ou também chamado Mar da Galileia. E depois ele estreita novamente e desce até o Rio Morto, o Mar Morto, aliás. Ele deságua no chamado Mar Morto, que tem esse nome porque ele não deságua para lugar nenhum. E por isso ele tem a maior concentração de sal que existe em água no planeta, uma água densíssima. As pessoas vão lá justamente porque é impossível mergulhar no Mar Morto, você fica boiando. A água é muito densa. Ora, Jesus desceu da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão, naquele que corre para baixo. Isso nos fala de uma atitude espiritual. Nós precisamos aprender a correr para baixo. Como disse São João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. E possivelmente João, aqui quando diz, eu não sou digno de me abaixar, ele está fazendo uma relação com o significado do rio. E por isso o seu batismo é um batismo de penitência, ou seja, de quem se rebaixa. E é por isso que ele diz a Jesus, eu não sou digno de batizar-te, no Evangelho de São Mateus. E Nosso Senhor lhe diz, convém que eu seja batizado para que se cumpra toda a justiça. E então ele se rebaixa diante de São João, para ser batizado por ele, fazendo-se contar entre os pecadores, porque este é o significado da cena do seu batismo. Ele está sendo consagrado pelo Pai, na unção do Espírito, para carregar os nossos pecados. Como que oficialmente investido da sua missão redentora, fazendo-se contar entre os pecadores. Ora, nós também precisamos, queridos irmãos, nos abaixar nas águas do Jordão, ou seja, para mergulhar no Espírito Santo em que Jesus nos batiza, nós também precisamos nos desfazer de muitos sentimentos de superioridade que nos são dados pela carne. São Paulo diz, acomodai-vos às coisas humildes. E São Tiago nos diz, sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos diante de Deus, e Ele vos exaltará. Por que nós temos dificuldade de nos entregar à vida de oração? Por que nós temos dificuldade de nos entregar a este mergulho da fé? Porque a nossa vaidade nos faz andar o tempo todo preocupados com coisas que nos dizem respeito do mundo exterior. Nós queremos saber de tudo, nós queremos estar por dentro de todas as coisas, nós queremos ficar bem com todas as pessoas, nós queremos assegurar para nós o conforto, aquilo que pode nos ser dado através da dedicação e do trabalho. Nós priorizamos de tal modo tantas coisas que nós não conseguimos mergulhar em Deus. Eu li esses dias a vida de um ministro da palavra e que dizia que uma vez ele estava em oração e Deus lhe disse, tu me tratas como se eu fosse um posto de gasolina. O que é um posto de gasolina?
É um lugar que ninguém gosta de ir, mas que a gente tem que ir para abastecer o carro. Porque no fundo, a gente gosta de dirigir. Ora, qual que é o nosso problema? Nós só rezamos porque nós precisamos. Ou porque aquilo é um dever. Então nós vamos lá e dedicamos um tempinho à oração. Nós fazemos algo, mas às vezes com tanta distração, com tanto nervosismo, com tanta vontade de que termine logo. Pessoas mais disciplinadas que marcam um tempo de oração, meia hora, 1 hora, para estarem apenas com Deus. Marcam aquele encontro com o Senhor. Às vezes tem essa experiência, que estão ali, mas no fundo com medo. Será que não está acontecendo alguma coisa? Será que alguém me ligou? Será que alguém me mandou uma mensagem? Será que chegou algo? Por quê? Porque ainda tratam Deus como se ele fosse apenas um posto de gasolina. Não tem para com ele uma atitude verdadeiramente de quem se lançou, de quem se entregou, de quem resolveu deixar tudo para trás e mergulhar nele. Nós não vivemos esse batismo, esse mergulho, porque nós não deixamos Jesus nos jogar no Espírito Santo. Ele vos batizará no Espírito Santo, Ele vos mergulhará no Espírito Santo. É Ele tentando nos jogar no Espírito Santo e nós tentando escapar. Às vezes há algumas pessoas que já viram essa cena, essa espécie de brincadeira, né? Alguns amigos se juntam para jogar alguém na piscina. A pessoa não quer ir, grita e faz graça, porque ela não quer ir para a piscina, até que alguém vai lá e pum, joga a pessoa na piscina. Quantas vezes Deus precisa fazer isso conosco? Ele tem que nos pegar, Ele tem que tirar o controle de nós, Ele nos precisa permitir que nós sejamos acossados por problemas, por dificuldades, porque este é o único meio de que nós nos joguemos na oração. Quando as pessoas estão agoniadas, elas estão aflitas, então elas se sentem motivadas a rezar o dia inteiro, se for necessário, a buscar a oração de todas as pessoas, a procurar conselho, porque elas estão interessadas, porque elas são interesseiras. Quando chegará o dia em que nós mesmos vamos nos jogar para não sair mais, nós precisamos ser mergulhados por Jesus no Espírito Santo. E acontece uma coisa maravilhosa. Quando você mergulha na água, você não escuta nada do lado de fora. A sua visão fica turva dentro da água, sobretudo a água de um rio, que não é transparente. Deus quer te fazer surdo para todas as provocações que vêm de fora. Deus quer que você não enxergue mais as coisas na perspectiva natural. É preciso que haja uma cegueira sobre nós, a fim de que a nossa visão seja interior e nós possamos ver pela fé apenas aquilo que Deus nos mostra. Segundo a perspectiva dele, há uma visão a ser liberada sobre nós. E esta visão é liberada na medida em que é liberada uma cegueira. Assim como a luz do Senhor fez Paulo ficar cego no caminho de Damasco, você precisa começar a ficar cego para as notícias, para aquilo que está acontecendo, para aquilo que parece acontecer, porque nada do que está acontecendo é como é. As coisas são como Deus as está fazendo. E só o homem espiritual pode captar e discernir e entender as ações de Deus na terra, porque os planos divinos são imprescrutáveis para o homem natural. O homem natural não consegue entender. Por isso diz Jesus: ouvirão com os ouvidos, escutarão com os ouvidos e não entenderão nada. E por isso o profeta Isaías diz: com lábios gaguejantes e língua estranha falarei a este povo. Por quê?
Porque nós precisamos mergulhar. Chega de falar com os homens, chega de ver o que acontece, chega de escutar o que acontece. Nós precisamos ficar surdos e cegos, mergulhados dentro do rio, submergidos no Espírito Santo. Totalmente preenchidos da vida espiritual, completamente mergulhados na fé e numa atmosfera divina, ocupados com oração, gerando aquilo que quer o coração de Deus. Nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o que nós achamos que é o bom, mas onde estão aqueles homens e mulheres que são sensíveis para captar aquilo que quer o Senhor, para entenderem aquilo que quer o Senhor? É preciso haver um mergulho do nosso ser inteiro nas águas do Espírito, para que nós consigamos, como diz São Paulo aos Efésios, conhecer a largueza e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. É mergulho radical. Deus quer te transformar num mergulhador profissional do Espírito Santo. Não alguém que tem medo da água. Não alguém que fica receoso. Não. Alguém que se joga, alguém que se lança. Chega de ficar tomando banho de gato na beira da piscina. De ficar ali passando a mãozinha e dando aquela molhadinha sem vergonha. É preciso haver um mergulho. Jesus está querendo te jogar nas águas do Espírito. É Ele quem batiza no Espírito Santo, ou seja, é Ele que nos mergulha na oração, é Ele que nos mergulha na vida espiritual, é Ele que nos mergulha, nos submerge na união com Deus. Jonas foi engolido por um peixe e foi levado para o fundo do mar. Você vai ser engolido por Jesus e levado para o interior do Espírito Santo, para ser formado por Jesus dentro do ventre do peixe, para ser totalmente moldado pelo Senhor nesse mergulho. Ora, logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Ou seja, quando você se mergulha verdadeiramente na oração, quando você desce às entranhas da vida espiritual, então, quando você rasga a água, os céus se rasgam. O profeta Amós diz: se rasgasseis os céus e viesseis, todas as montanhas se desfariam na tua presença. Só consegue rasgar o céu quem desceu à profundidade das águas. Queridos irmãos, nós às vezes somos tão perturbados por conflitos interiores. Nós temos tensões com a nossa identidade, com o nosso desejo descompassado, descompensado, com as nossas emoções perturbadas, com os nossos instintos, com inclinações estranhas que nós não gostaríamos que existissem em nós. A nossa vida tem girado em torno de todas estas brigas interiores, e uma revolta vai se apoderando do nosso coração. Você só vai sair disso quando você mergulhar nas águas. Porque quando você mergulha nas águas, os céus se abrem.
O profeta Zacarias diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Santo Espírito. O nosso problema é que nós não oramos de verdade. E nós utilizamos as nossas fraquezas como desculpa para não orarmos. Porque é isso que nos faz fugir da oração. Nós nos sentimos mal diante de Deus com quem nós somos, com o que nós gostaríamos de fazer. Então nós fugimos dele. Como Jonas fugiu da palavra que ele recebeu. Vai a Nínive e prega. Nós fugimos. Nós não queremos encarar o desafio de converter Nínive, ou seja, as nossas paixões desenfreadas, e reféns desse sequestro contínuo de emoções desencontradas, do fluxo e refluxo de desejos desconcebidos por nós. Nós fugimos da presença de Deus. Nós dizemos: eu não aguento mais. O que eu quero é seguir a minha vida. Deus vai para um lado, eu vou para o outro. Deus vai numa direção, eu vou em outra. Eu não quero saber. É por isso que você é covarde e não reza. É por isso que há tantas frustrações espirituais, porque no fundo você está colocando o seu eu como uma barreira entre você e Jesus. Enquanto Jesus está mirando você para te abocanhar como aquele peixe abocanhou Jonas. E te levar para o fundo da vida no Espírito. Invista em intimidade. Invista em oração. Invista em Deus, diga: Senhor, eu não quero falar sobre mim, eu quero falar sobre o que o seu Filho fez por mim. Eu não quero falar sobre o meu eu quero falar sobre a cruz. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não tenho forças. Eu quero falar sobre a tua força, sobre o teu poder, sobre a tua capacidade de me santificar, não sobre a minha incapacidade de não sair do lugar. Eu não quero falar das minhas mágoas comigo mesmo, com este meu sentimento de vazio e desconforto. Eu quero falar da plenitude da vida nova em Jesus Cristo, que pela fé eu recebo nessa hora. Eu não quero crer em mim mesmo, nem naquilo que eu sinto. Eu quero crer na tua palavra, que diz: todo que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não estou abandonado ao meu próprio poder. Eu sou batizado e por causa disso há uma vida nova, inteiramente nova, que é a vida de Cristo para ser vivida em mim. Quando você mergulha nessa identidade de quem você é em Cristo, é então que você conhece a Santíssima Trindade. Você conhece Deus. O Filho rasga as águas, rasga os céus, o Espírito desce visivelmente sob a forma de uma pomba, com toda a sua mansidão, e a voz do Pai se faz ouvir: tu és o meu Filho amado, querido. E como tal és o objeto do meu prazer, da minha alegria, do meu gozo. Eu tenho contentamento contigo. Ou seja, você conhece a Trindade. Deus te leva à contemplação. Por Cristo você passa ao conhecimento de quem é Deus e passa a ficar absorvido, apaixonado, atraído inteiramente pela realidade de quem Ele é, e passa a adorá-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo, a estar diante dEle em amor, como uma águia que voa em torno de um monte. Você passa a voar no sopro do Espírito em redor da Santíssima Trindade e adorar Deus. Mas não apenas isso.
A oração faz por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo. Ou seja, Deus te torna agradável na presença dEle. Tu és meu filho amado, no qual está o meu agrado. O Espírito Santo nos santifica mesmo. Quando nós investimos na oração, Ele nos transforma de verdade. Isso não é fábula, não é engano, é real. Quando nós dizemos: Pai, eu estou aqui unicamente por um motivo, pela Tua palavra que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Eu estou aqui com um único alvo: amar-te. Eu quero apenas intimidade contigo, eu quero apenas viver o primeiro mandamento. E quando nós nos mergulhamos em Deus, enchendo-nos do amor dEle, o que acontece é que aos poucos Ele nos vai transformando. E você, passam os anos e não se reconhece mais. Passam os anos e você diz: meu Deus, eu queria fazer aquela loucura naquele ano, naquele tempo, naquela fase da minha vida. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas para quão longe o Senhor me levou? Porque o peixe te engoliu e ele te levou para um lugar que você não sabia que você poderia chegar. E quando você vê, ele já te vomitou em Nínive, e os céus estão abertos sobre a sua cabeça. É verdade, você ainda sente em você a gosma do peixe, o cheiro do peixe, tudo aquilo que um peixe tem. E é por isso que São Paulo diz: vós sois o bom odor de Cristo Jesus. Porque você diz: Senhor, eu já perdi o caminho de volta. Eu nem sei como faço para chegar aonde eu estava. Eu não me reconheço mais. Eu sou outra pessoa. Agora, eu sinto em mim a gosma do peixe, as entranhas de Cristo, porque eu fui mergulhado com Ele. Não pode haver coisa mais maravilhosa para um cristão. E por isso nós precisamos saber que não é mais possível ficar apenas às margens. Para de rebeldia, para de fugir. Deixa Jesus te pegar. Deixa Ele te levar para a profundeza. Sozinho você vai morrer. É Ele que te leva para lá. É Ele quem batiza no Espírito Santo. É Ele quem mergulha no Espírito Santo. A gente está acostumado a pensar nisso como algo que vem até nós. E o que o Senhor está nos mostrando é que há uma outra perspectiva. Somos nós que temos que ser jogados por Cristo nele, atirados nele, lançados nele. Nós é que temos que ser pegos e mergulhados em Deus. Pede ao Senhor que faça isso em você. São Paulo diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma com o espírito, separando juntas e articulações. Deixa essa espada passar por você e cortar os teus ouvidos, os teus olhos, o teu contato com o mundo externo. Chega. Nós já estamos cansados. Precisamos mergulhar. Que o Senhor Jesus nos leve
a este mergulho. E então, queridos irmãos, nós encontraremos a paz para o nosso interior, não nas margens, mas na profundeza das águas.